Amém, meus irmãos. Como eu amo essa música. Nossa, eu acho que toda vez que eu imagino a volta de Cristo, eu imagino a gente adorando esse hino. Eu me emociono porque toda vez que eu penso na vinda do nosso Senhor, eu imagino a gente como igreja adorando e clamando e exaltando o nome dele. Aleluia. Quantos aqui você anseia por esse dia? Quantos aqui você anseia pela volta do teu Senhor? Amém? Não tem nada maior, expectativa maior em nossos corações do que a vinda do Senhor. E que a gente viva nessa dimensão, amém? Na iminência da expectativa da volta de Cristo. Amém? A Ele a glória, a Ele o louvor para todo sempre. Amém? Você pode dar uma salva de palmas, Jesus? Amém. Que saudade de vocês, irmãos. Fiquei 20 dias fora. Não vi a hora de voltar. Oi? Não entendi. Ah, tá. Tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Levanta a sua mão. A Kátia ali. Seja bem-vinda, viu, querido? Em nome de Jesus. Ô, Renata, perdão. Kátia é tua irmã, né? Tua irmã. Desculpa, perdão. Tá vendo? Tava tão longe assim. Tava perto ali. Amém? Sejam bem-vindos, tá bom? Em nome de Jesus, eu quero louvar a Deus por estar aqui, né, de volta na terra do calor. Passei muito frio, mas agora estou aqui, com a glória de Deus. Eu queria fazer uma reflexão com vocês, meus irmãos, porque mais um ano se passou, né? Primeira vez nesse ano que eu estou aqui falando com vocês. E passou muito rápido ano passado, sim ou não? Meu Deus, só pá, de repente acabou. Eu ainda estava sentindo o gostinho da cebola e do alho do Natal passado. Daqui a pouco já veio o outro Natal. A vizinha do lado da minha casa, a gente estava hoje pegando o elevador, ela nem tirou a decoração de Natal. Eu falei, tá certo ela, daqui a pouco tá aí de novo. É tão rápido. Quando a gente vê, já acabou o ano. A vida é assim, passa muito rápido. E aí a gente faz uma reflexão do que a gente viveu, o que a gente passou, o quanto a gente cresceu, o que aconteceu ano passado, né? Então, isso é importante. O quanto eu deixei, o que eu deixei de viver. E é importante a gente fazer essa reflexão, fazer um balanço da nossa vida, né? O que ficou faltando, o que precisa alcançar, o que aconteceu. Mas, amados, a gente precisa assumir também um compromisso. É claro que é natural, é importante a gente avaliar o quanto a gente cresceu na vida, o quanto a gente cresceu no trabalho. Oh, meu querido. E então é importante, claro, a gente avaliar e ver quanto a gente cresceu na nossa vida profissional, na nossa vida conjugal, na nossa família, no trabalho, em tudo. Mas é importante a gente fazer uma avaliação, o quanto a gente cresceu em Deus. O quanto nós crescemos na fé. Isso é algo que a gente deve se preocupar. Porque, por exemplo, irmãos, quando uma pessoa ou um casal tem um filho, e ele percebe que esse filho só cresce no tamanho, mas continua com seu intelecto de criança, é preocupante ou não é? Os pais não se preocupam? Alguns procuram ajuda médica, porque não é normal. Ou não é normal uma criança só evoluir mentalmente, intelectualmente e não crescer no tamanho. Os pais procuram ter ajuda médica. Só que eu quero te dizer que na vida espiritual não é diferente. Não é normal você ver um adulto, um homem já adulto, brincando com um carrinho, né? Imagina a cena, um homem, uma mão formado com um carrinho. É normal isso. Ela fala, mano, isso é biruleibe. Isso aí não tá batendo bem, não é? Porque não é normal. Mas às vezes a gente olha e eu imagino que tem muita gente grande brincando de carrinho na vida espiritual.
Existe uma expectativa também de um crescimento espiritual. Posso ouvir um amém? Existe uma expectativa. Começou um novo ano, é um novo ciclo. É um novo tempo. A gente precisa acreditar que, como eu já falei aqui algumas vezes, que Deus faz um dia só. Um dia único na história. Todo dia Deus faz um dia único para a gente viver esse dia único. Esse dia que estamos vivendo hoje, que dia que é hoje? 18 de janeiro, né? Vocês estão comendo, não tomaram café não? Só ouviu os de 26. É isso aí. 18 de janeiro de 2026. Nunca mais vai existir esse dia, meu irmão. É só esse, pronto. Então, o que a gente vai fazer desse dia que Deus fez para nós? Você entende a grandeza de Deus? Ele fez um dia único para a gente viver. O que a gente vai fazer desse único dia que nunca mais vai voltar? Mas Marquinhos, vai vir outros dias sim, mas Deus fez esse. Por isso o salmista diz, alegremo-nos nele. Amém? Porque esse foi o dia que o Senhor fez, alegremo-nos nele. Então, há uma mudança de ciclo. Há uma mudança na nossa vida. Quando não é só um ano que passou, mas é um ciclo que se encerrou. Eu estava falando com os jovens ontem, e eu falei isso para eles, olha, o ano virou, mas um novo ciclo começou. E o que eu quero dizer com isso? Que não dá mais para a gente querer viver um novo com Deus, ou um novo de Deus, fazendo as mesmas coisas. Sim ou não? Ontem nós estávamos conversando, eu falei para eles, virou a chave, virou o ciclo. Um novo tempo agora. Não dá mais para ser como era. Precisa entender essa mentalidade. Não dá para querer viver algo novo fazendo as mesmas coisas. Sim ou não? Se eu já sei que desse jeito não dá certo, então eu preciso começar a fazer do jeito certo. Não dá mais para a gente ficar andando segundo ou absorvendo um modo de viver que o mundo impõe. Não dá, irmãos. A gente precisa amadurecer em Deus e falar, eu preciso viver um crescimento com Deus. Posso ouvir um amém? Quantos você crê que Deus tem algo novo para você? Com Deus, um crescimento com Deus. Eu creio. Amém? Então não dá mais para a gente querer viver como o mundo vive. Por exemplo, Romanos capítulo 12, vamos ler? Romanos 12, verso 2. Embora esse texto acho que vocês já sabem de cor salteado, mas é bom a gente ler. Eu vou ler na nova versão transformada, na NVT. Não imitem o comportamento e o costume deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Presta atenção, irmãos. A fim de que experimente a boa e agradável, perfeita vontade de Deus para vocês. A maneira como a gente pensa define quem somos e como vamos viver. Isso não está escrito não, tá? A maneira como a gente pensa vai definir, irmão, a nossa vida. Vai definir quem nós vamos ser. E nós precisamos nos sentir desafiados em Deus para viver algo novo. Amém? Precisamos ter um particular com Deus. Falar, Deus, eu não quero mais viver do jeito que eu vivi até hoje. Tem um momento na vida do discípulo de Jesus que ele precisa dar um basta. Que ele precisa se encorajar e falar, Deus, chega. Eu não quero mais ser como eu era. Eu quero mudar. Eu preciso mudar de vida. Eu não posso ter as mesmas meninices. Eu não posso mais, depois de grande, continuar empurrando o carrinho. Não está legal. Eu quero mudar, eu quero crescer. Pai, eu não quero mais viver as mesmas coisas. E eu queria trazer essa palavra, eu não vou me demorar hoje. Mas para que a gente se sinta desafiado, irmãos. Começar um ano diferente. Amém? Começar um ano na expectativa de crescer em Deus. Na carta de 1 João,
João, ele escreve para os filhinhos, não precisa nem ler. Mas ele escreve para os filhinhos, ele escreve para os jovens e ele escreve para os pais. Você lembra disso? Apesar de ele dar direção clara para os filhinhos, né? Filhinhos, vocês saibam que vocês têm um pai que os amou desde o começo. Depois ele fala para os jovens, vocês são fortes, Deus os escolheu porque vocês venceram o maligno. Ele fala para os pais, né? Vocês são maduros. João vai falando para cada fase, né? Filhinhos, jovens e pais. Mas eu creio que esse texto ele tem assim uma perspectiva de crescimento. Esse texto ele fala de uma perspectiva de crescimento. Uma hora você é filhinho, só que você cresceu, virou jovem. Você cresceu, agora você é um pai, você é um adulto na fé. Amém? Então fala dessa perspectiva de crescimento em todas as áreas da nossa vida. E a perspectiva de crescimento no reino de Deus, ela é diferente daquilo que é para o mundo. Por isso que a gente precisa entender. Por isso que a gente precisa saber. A perspectiva de crescimento em Deus é diferente. Para o mundo, o crescimento tem uma perspectiva de comparação. Onde você tem que ser mais que o outro. Onde você tem que ser o melhor. Onde você vai subjugar o próximo. Aquela síndrome, né? Que a gente brinca lá em casa. A síndrome do protagonismo. É tudo sobre mim. Não é? Eu sou a principal pessoa. Eu sou o melhor. Eu sou o maior. Tem que ser sobre mim. Isso para o mundo funciona muito bem, meus irmãos. Mas para o reino de Deus não funciona. No reino de Deus, você não sobe. No reino de Deus, você desce. Amém? Você não se levanta para ser mais que o outro. No reino de Deus, para crescer, você se abaixa para servir o outro. Sim ou não? Eu vou fazer a mesma pergunta de novo. Quem quer crescer aí, depois dessa fala? Fica mais difícil querer crescer agora, né? Porque a perspectiva do reino é o contrário. A nossa perspectiva humana, ela impulsiona a gente quer ir para cima. Irmãos, não tem problema você crescer. Aliás, Deus anseia pelo nosso crescimento em todas as áreas. Mas quem tem que nos levantar é Ele. Amém? No reino de Deus, o crescimento, ele se dá ao contrário. Primeiro você abaixa. Primeiro você se encurva. E eu quero ler um texto com vocês. Olha, eu vou ler pausadamente esse texto. Porque eu quero que ele entre no nosso coração. Porque João, lá em João 13, vai preparando aí, Martinha. O Rei da Glória, ele fala isso. O Criador de todas as coisas, ele dá uma lição. Ele dá um caminho para nós, para os seus discípulos. Ele diz em João 13, 13. Nova versão. Eu não sei se agora eu não sei qual que é, vamos ver. Eu não sei se é NVT ou NVI, vamos ver. Vocês me chamam mestre e senhor, e tem razão porque eu sou. E uma vez que eu sou o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Olha o que ele diz. Façam como eu fiz a vocês. Quem é que está falando isso? Jesus. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se a praticarem. Amém? Alguém aqui quer ser feliz? Alguém aqui quer ser feliz, pelo amor de Deus? Ah, mas eu entendi que levantou a mão. Não quero porque eu já sou, então tá certo. Né? Porque o mundo, irmãos, ele prega uma felicidade, você buscando os patamares mais altos da vida. No mundo a gente aprende isso, que quanto mais a gente ter, quanto mais a gente ganhar, quanto mais a gente possuir, a gente vai ser feliz, só que não. Porque quantas pessoas a gente conhece que depois de ter conquistado tudo que o dinheiro podia comprar, o que fizeram? Se mataram.
porque descobriu que a felicidade não está nisso, porque Jesus deixou bem claro aqui, ó. Olha o que ele falou, vocês vão ser felizes se vocês servir uns aos outros. Esse é o caminho para o crescimento espiritual, irmão. O primeiro passo, fala assim, o primeiro passo para eu crescer em Deus é eu servir o meu próximo. Amém. O primeiro passo para uma vida de crescimento em Deus é você servir. É servir, não é sobrepujar. É se humilhar. O primeiro passo para o crescimento espiritual é se humilhar, irmão. Não está na subida. A gente entendeu tudo errado. Está na descida. Então, para começar bem, eu preciso começar pequeno. Eu falei para os jovens ontem, ninguém nasce grande. Já viu? A não ser que for bebê monstro, né? Filho de elefante. Mas ninguém nasce grande, irmão. Todo grande homem, um dia, ele foi um menino. Então, é necessário a gente entender. É necessário a gente entender que a gente precisa diminuir. Olha o que Jesus fala agora para dar mais força para o texto de Romanos. Perdão, para o texto de João, que nós lemos, 13. Nós vamos ler agora Filipenses 2, a partir do 3. Ó, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam o quê? E considerem quem? Mais importante do que? Amém? O 4. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com o interesse alheio. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus fosse algo que devia apegar-se. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Amém? O Criador de todas as coisas, do céu, da terra, que tudo que nelas há, como diz as Escrituras, ele se fez homem, se fez servo, se fez escravo. E aqui, para mim, a tônica desse capítulo, dos versículos que a gente leu é essa. Verso 5. Seja o vosso comportamento como de quem? De Cristo Jesus. Seja o vosso comportamento. Irmão, não dá para ler esse texto, presta atenção aqui, e continuar sendo a mesma pessoa. Não dá. Não dá para ler esse texto e continuar achando que essa arrogância toda do nosso coração é normal. Não dá para ler um negócio desse e não se humilhar, ou pelo menos sentir um temor no coração e falar, Deus, me perdoa. Porque se ele, o Senhor, o Deus da glória, o Criador, ele se fez homem, se fez servo, se fez escravo, ele só diminuiu, irmão. Só que se você continuar lendo, fala, vamos continuar lendo aí, Marta, põe aí para a gente ler junto, porque eu não coloquei nas minhas anotações aqui. Você vai ver que Deus o exaltou. Nós paramos no 8. Põe aí o 9. Por isso, olha lá, por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. E lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Posso ouvir um amém? Para que ao nome de Jesus, agora nós vamos aplaudir, hein? Para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus e na terra, debaixo da terra, prossiga. E toda a língua declara que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém? Aleluia! Mas eu falo de novo, a tônica do versículo, embora tudo é lindo, a gente aplaude, a gente considera, a gente ama, mas a tônica é, sede o vosso comportamento como de Cristo Jesus. Esse é o ensino, amados. Eu não posso só ler esse texto e falar, nossa, que texto bonito, né? Olha que chique esse texto, muito bonito. Mas não é se ser bonito ou se é feio.
É o quanto eu estou disposto a praticar isso aqui. É o quanto eu estou disposto a obedecer. Sim ou não? Sede o vosso comportamento. Quando você lê isso, o que você entende? Isso é uma palavra de consolo? Sede o vosso comportamento. É uma palavra de consolo? Não. É um mandamento. É uma ordem. Sede o vosso comportamento. Vocês têm que ser que nem ele, gente. Vocês têm que ser que nem ele. E como é que ele fez? Aí se você voltar lá, né? Porque às vezes a gente precisa voltar. Ó, que a gente leu pasaldamente, né? Não seja, ó, seja que nem ele. Como é que ele era? Não seja egoísta. Não tente impressionar ninguém. Seja humilde, poxa. Considere os outros mais importantes do que você mesmo. Não procure os seus próprios interesses, mas procure também o interesse do seu irmão, do seu próximo. Tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo. Entenderam, irmãos? Será que a gente precisa crescer nisso? Sim ou não? Precisamos crescer nisso, irmão. Esse é o padrão do reino de Deus. O padrão do mundo. E você não precisa se preocupar. Ah, mas e aí? Como é que vai ser a minha vida? Como é que vai acontecer? E o meu trabalho? E a minha formação? Relax, irmão. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Se você tem que se esforçar por algo, se esforce por isso aqui primeiro. Porque as outras, pode ter certeza, vai fluir naturalmente em nome de Jesus, você crê? Por quê? Porque assim é que funciona no reino. Assim é que funciona. E por que eu li esse texto? Para você se sentir desafiado. Sinta-se desafiado a crescer em Deus. Sinta-se desafiado a não passar mais um ano da mesma maneira que você está. Em nome de Jesus, irmão, vamos chegar no fim desse ano muito mais parecido com Jesus de como nós éramos ano passado. Posso ouvir um amém? Nós vamos chegar no final desse ano mais parecido com Jesus, eu creio. Eu creio, irmão. Eu creio. E esse ano agora que a gente começou, a gente está com o propósito de ler a Bíblia toda. Sim ou não? Uma coisa, a Bíblia toda, todos juntos. A gente já fazia isso, alguns de nós já fazia isso separadamente. Agora a gente está fazendo a igreja inteira, lendo a Bíblia toda durante esse ano. Nós vamos conseguir para a glória de Deus Pai, eu creio. Quando chegar no final, no último dia, no dia 31, nós vamos estar lendo o último capítulo de Apocalipse e vamos estar dando glória a Deus, porque eu creio que nós vamos conseguir isso aí. E eu creio também que a partir daqui vai ser diferente, irmão, porque eu vou te falar. Eu vou falar uma coisa, não é para me vangloriar não, mas faz 10 anos que eu comecei a ler a Bíblia todo ano inteira. Eu e a Roberta, as meninas de vez em quando lê, de vez em quando dá uma ensaboada no pai, na mãe. Mas é um caminho sem volta. Eu não quero te desanimar não, porque quando chegar no final do ano, começar janeiro de 2027, você vai começar a Bíblia de novo. Cheio de fé, cheio de ânimo, cheio de alegria. E uma coisa que nós vamos reparar esse ano, dentro do que eu estou falando aqui, é que na Bíblia inteira, irmão, desde o começo até o fim, você vai perceber algo. Você vai perceber que quando Deus entra forte na história, quando Deus entra forte numa situação, quando Deus entra forte com força numa circunstância adversa, é quando uma pessoa se humilha. É quando uma pessoa se quebranta diante dele. Quando tem um quebrantamento, quando tem alguém que se humilha, quando tem alguém que desce, quando tem alguém que não se ensoberbece, quando tem alguém que renuncia ao seu orgulho, Deus entra. Você vai perceber, e ele entra com força. Ele entra fazendo milagres, ele entra fazendo maravilhas, porque alguém desceu. E a palavra de Deus diz, Isaías 57:15, eu, o Senhor, que moro no altos céus, mas eu também moro com o humilde de coração e o quebrantado. Então, o primeiro passo para o nosso crescimento em Deus, eu não vou nem dizer que é você se humilhar, irmão, mas é você permanecer humilde. Amém?
É você permanecer humilde, cara. Porque esse Deus não resiste, diz a palavra. Deus, ele não resiste. Ele não quer só visitar o humilde. Eu acabei de ler Isaías 57:15. Ele quer morar com essa pessoa. Ele quer morar com quem tem um coração disposto a descer, disposto a servir, disposto a considerar o outro superior. Você entende que é um pouco diferente do que o mundo prega, sim ou não? E sabe o que é engraçado? Quando a gente se porta assim lá fora, as pessoas assustam. Porque elas não estão acostumadas com um comportamento como esse. Quando lá fora você erra, e você não fica dando desculpa, você chega lá para o teu chefe, para o teu irmão, para o teu pai, para quem for, fala, perdoa porque eu errei. Isso é um choque para a sociedade corrompida e caída. Porque eles não estão esperando um comportamento de Jesus em nós. E esse é o caminho, irmão. Não dá para viver de outro jeito. Poxa, Marquinhos, mas nós já falamos sobre isso, mas vamos falar de novo. Porque não tem jeito da gente mudar, como eu falei, fazendo as mesmas coisas. A gente precisa começar a dar passos que nos leve ao crescimento com Deus, irmão. Para que as pessoas vejam Cristo Jesus em nós. Você lembra o que diz lá em Romanos, se eu não me engano, capítulo 9? Que diz que o mundo espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Que manifestação é essa, irmão? Será que é sair na rua com faixa na mão, gritando e falando? Será que é marcha para Jesus? Será que é isso que o mundo precisa? Será que é isso? Será que é realmente passeatas cristãs? Não tem problema fazer não, irmão. Não tem problema ir para o show gospel. Não tem problema. O problema é ir nessas coisas todas e não fazer o que tem que fazer. É ser diferente no seu dia a dia. É você ter um comportamento diferente do que os outros têm, do que o mundo prega. É você olhar para tudo isso aqui e colocar isso aqui em prática. Amém? É você assumir esse compromisso, irmão. Quando você fala, Senhor, eu vou assumir esse compromisso, essa é a parte que me compete. Deus te dá graça, irmão. Amém? Deus te dá graça. Pregue a palavra desse jeito. Pregue Jesus. Aonde você for, pregue. Pregue como? Se comportando, imitando os passos de Cristo Jesus, que sendo Deus nem considerou ser igual a Deus, mas ele se humilhou a si mesmo. Acabamos de ler. Então, para crescer, irmão, olha que engraçado, né? Para crescer eu tenho que diminuir. Para crescer eu tenho que diminuir. Engraçado. Que lá em João capítulo 3, chegou um mestre dali conversando com Jesus, ô Felipe. Lembra de Nicodemos? E ele fez essa pergunta para Jesus. Jesus, o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? E Jesus falou, cara, você precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo? Como assim? Eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe? Eu acho que ela não vai querer, hein, Jesus? Eu acho que ela não vai querer. Os meninos até riram ali. Mas tem sentido essa pergunta de Nicodemos. Porque para nascer de novo, a gente teria que diminuir. Sim ou não? Um estranho caso de Benjamin Button. Alguém já assistiu esse filme? Essa? Eu ia ter que diminuir. Mas é exatamente esse é o assunto de João 3. Porque para entrar na barriga de Deus, eu tenho que diminuir, irmão. Eu tenho que descer. Só tem um jeito. É diminuindo. Agora eu queria perguntar, quantos aqui você já foi socorrido por Deus no momento de quebrantamento e humilhação? Quantos aqui você já desceu e você foi buscar o Senhor quebrantado e Deus te socorreu? Levanta a mão. Deus te socorreu forte. Fez um milagre, entrou. Não é? Porque assim é o nosso Deus, irmão. Sabe qual é o nosso problema? Quer saber qual é o nosso problema? Nosso problema é que a gente sai desse lugar. A gente sai desse lugar de humildade. A gente até, às vezes a vida, as circunstâncias da vida nos leva a esta humilhação.
A gente vai para Deus, a gente pede, Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso, pede ajuda para os irmãos, pede oração, se sujeita, fala, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, certinho, Deus vem, socorre, entra, faz o milagre, e depois se ensoberbece de novo. A gente sai desse lugar, Oséias 13:5, é um texto que diz assim, vou ver se eu consigo lembrar aqui, mas ele diz assim, eu, o Senhor, tirei vocês do Egito, de uma terra seca, né, que vocês não tinham o que comer, eu dei pão para vocês, eu saciei a fome de vocês, vocês comeram, se fartaram, depois que vocês se fartaram, vocês se ensoberbeceram e o quê? Fala comigo, se esqueceram de mim. É isso mesmo, Martinha? Vê? Eu acho que é 13:5. Isso. Olha lá, eu sou o Senhor seu Deus que os tirou do Egito. Vocês não reconhecerão outro Deus além de mim, pois não existem outro Salvador. Verso 5. Cuidei de vocês no deserto, daquela terra seca e sedenta. Avança. Mas depois que comeram e se saciaram, ficaram orgulhosos e se esqueceram de mim. Toda vez que eu leio esse texto, eu tenho a sensação de que Deus está falando, mas Ele está falando com tristeza no coração, irmão. Ele está triste. Deus não está comemorando. Deus está triste. Por quê? Porque Ele socorre, faz o milagre, ajuda. Na hora que você está quebrantado, na hora que você se humilha, aí daqui a pouco a gente melhora de vida. E o que a gente faz? Se esquece do Senhor. Dói ou não dói? Dói ou não dói? É doloroso, irmão. Então, o desafio para o nosso crescimento espiritual, a gente permanecer humilde. Fala assim, permanecer humilde. Esse é o primeiro passo. Tem mais 4 passos. Eu não vou falar hoje. Amém? Quem gosta de série aí? Quem assiste série aí no Netflix? Vai, confessa aí. Não é pecado, não. Hã? Vai dar? É verdade, ó. Então nós vamos fazer a série. Os 5 passos para o crescimento espiritual. Pode ser? Só eu e Naldo ali que eu falo, não, depois você assiste os vídeos. Bora! Semana que vem a gente fala do segundo passo. Tá calor, eu sei que as mulheres querem fazer almoço, a gente ora um pouquinho aqui e vai para casa feliz. Pode ser, Fê? Vamos fazer assim, Eloy? Aí a gente se compromete aqui com os irmãos, aí eu divido com vocês os próximos passos, tá bom? Semana que vem, nós vamos falar sobre o segundo passo, não vou falar com o que é. Vou só adiantar, é vincular-se. Então, qual que é o primeiro passo para a gente crescer em Deus? Humilhar-se. E vou mais além. Permanecer humilde. Amém? Porque humilhar-se, fala de você se humilhar. Amém? E você permanecer nesse lugar. Eu queria que vocês se colocassem em pé agora. Nós vamos orar.